Continuando com a nossa coisa aqui de conexos, vamos fazer agora mais umas propriedades básicas sobre isso. O primeiro lema aqui, ele é relativamente fácil de mostrar, mas ele é bem útil na hora de usar, então é bom destacar, que é o seguinte: imagina que você tem lá seu espaço métrico, você tem dois conjuntos dentro dele, então você tem dois conjuntos, vou chamar de A e B, e eles são mutuamente separados, tá? Aquela coisinha que a gente já viu antes. Então, esses dois são mutuamente separados, não vazios, sempre bom pedir isso. Não vazios. Se eu tiver um outro conjunto que está tá contido na união deles, assim, então, e esse C for conexo, né, por isso que ele chama C, o C, então, C está contido em A ou C está contido em B. Você não consegue dividir ele em dois pedaços. Então, ó, você tem dois mutuamente separados e você tem um C. Isso não pode acontecer. O C não pode ficar nos dois. O C vai ter, se ele estiver na união, né? Então, se essa parte aqui não fosse vazia, ele vai ter que ficar inteiramente dentro de um deles. Esse aqui é mais ou menos simples de mostrar e ele é bem útil depois. Vamos tentar mostrar então aqui rapidamente. Ó, considera o A' igual o A inter C e o B' igual ao B inter C, certo? Esses dois conjuntos, o A' e o B', é fácil mostrar que eles são mutuamente separados. Se você calcular o fecho, como o A e o B eram mutuamente separados, esses aqui também vão ser mutuamente separados. Eles estão contidos lá dentro, isso aí sai direto. Bom, então eles são mutuamente separados. E repara que o C é a união do A' com o B', certo? Então, se o C é a união desses dois e você tem que esses dois são mutuamente separados, o C é conexo, aqui que você usa a hipótese, né, está escrito aqui, um dos dois tem que ser vazio. Bom, mas se um dos dois for vazio, quer dizer que o C está inteiramente contido no outro, certo? Se um desses dois pedaços é vazio, o C está contido inteiramente no do outro, só para ficar de exemplo, vamos supor que o B seja vazio, então quer dizer que o C está contido no A', mas isso quer dizer simplesmente que o C está contido no A, que era o que você queria mostrar. Então não tem nenhuma novidade aqui, certo? Mas vocês vão ver, a gente já vai usar esse resultado em outros momentos que não parece tão óbvio que a gente usaria esse. Imagina o seguinte, então você tem o seu x métrico, eu vou afirmar já duas coisas e provar as duas. Se o seu x for uma união de um monte de conjuntos conexos, então ó, eu vou pôr aqui alfa pertencente a um, vamos pôr i, vai que é um conjunto de índices qualquer, x alfa. Então, esse i não precisa ser finito, tá? Pode ser bem infinito aqui, tá? Tipo, bem grande. E eu tenho que cada x alfa é conexo, tá? Mas não basta eles serem conexos. Eu quero que x alfa inter x beta diferente de vazio para todo beta, para todo alfa beta, certo? Então, para qualquer alfa e beta que você pega, a intersecção desses dois, então ele sempre tem que, tipo, não vale você pegar uma família aqui, outra aqui, outra aqui. Você tem que pegar uma família que acontece uma coisa assim, ó. Esse tem que interceptar com esse tem que interceptar com esse aqui. Tipo, esse que eu já fiz já não está errado, né? Porque esse aqui não interceptou com esse, certo? Tipo, teria que ter feito uma coisa mais na direção, tipo, esse com esse, e aí você quer pôr um outro aqui, ele tem que fazer uma coisa assim, ele tem que interceptar os dois, certo? Qualquer um intercepta qualquer outro. Dá para fazer um pouco melhor que isso, mas vamos fazer só esse resultado aqui. Tudo bem? Se você tem toda uma situação desse tipo, o que, que você conclui? Portanto, x é conexo. Então, se você consegue pegar um monte de pedaços conexos, todos eles têm alguma sobreposição, o x inteiro é conexo. O item B é se para qualquer xy que você pega dentro do seu x, existe um A contido em x conexo, tal que xy pertence a A. Então, o que, que você conclui? X é conexo também. Então isso aqui é basicamente assim, você tem um ponto x, um ponto y, você tem um conexo para eles. Você tem outro aqui e outro ponto aqui, você tem outro aqui conexo. Sempre que você pega um parzinho, você tem um conexo que contém esses dois pontos, o seu x é um conexo. Tá bom? Vamos provar esses dois? Vocês vão ver que eles não vão sair com grandes dificuldades, dadas as coisas que a gente já tem, né? Então, primeiro, o que, que é? Você tem aquela união grande de elementos, cada uma dessas uniões é conexa. O que, que eu vou fazer? Supõe que você tem que o seu x
consegue ser escrito como uma união de um A e um B, que seriam os mutuamente separados, para mostrar que ele não seria conexo. Eu vou mostrar que um deles tem que ser vazio. Tá? Então, esse A e B mutuamente separados. Vou concluir que um deles é vazio. O que a gente tem? Aquele resultado anterior, lembra que eu falei? Se você pegar um conexo, pega um conexo. Se o x inteiro está na união, esse conexo menorzinho que você pegou também está nessa união, certo? Ok. Mas agora esse conexo que você pegou, né, cada um desses seus x alfas, não tem escolha. Ou ele vai ficar inteiro dentro do A, ou ele vai ficar inteiro dentro do B. Era o resultado que a gente provou antes. Pegou um conexo pequenininho, que está dentro de uma união de coisas mutuamente separadas. Ela tem que ficar inteiramente dentro de um dos pedaços. Tá? Então, o x-alfa que você pegou está inteiro dentro do A ou está inteiro dentro do B. Eu sei de qual? Não. Tudo bem. Mas agora pega um x-beta diferente, certo? Que não seja o mesmo x-alfa. Esse também tem que estar ou inteiro dentro do A ou inteiro dentro do B, certo? Tudo bem? Tudo bem. Ok. Mas, aí agora que vem o detalhe. O x-alfa e o x-beta, lembra da hipótese? Ele fala que aqui a intersecção desses caras é diferente do vazio. Então, se esse aqui estiver dentro do A, esse aqui também tem que estar dentro do A, porque se ele estivesse dentro do B, como esses dois são mutuamente separados, em particular eles são juntos, a gente ia ter uma contradição com isso. Então, se um deles estiver dentro do A, todos os outros estão dentro do A. Se um deles estiver dentro do B, todos eles estão dentro do B. E aí acabou, né? Porque se todos eles estão dentro de um só, o outro é vazio. Certo? Não sobrou ninguém para ele. Aí então a gente já resolveu esse primeiro item. A gente só aqueceu aqui para começar a montar ele, na hora que viu já tinha acabado. Tudo bem? O outro é mais direto ainda. Vamos fazer aqui o outro, a gente faz a partir desse item. O que o outro falava? Para qualquer xy que você pega, você tem um conexo que tem os dois pontos, né? Então o que acontece aqui? Ó? Fixa um x central. Vamos resolver essa num desenho. Então você fixa um ponto x aqui qualquer. Pega agora um outro y qualquer do seu espaço. Está aqui. Você tem um conexo que tem esses dois. Pega outro y. Você tem um conexo que tem esses outros dois. Sempre fica com esse x aqui. Pega mais um y aqui. Tem um conexo que tem aqui. Ah, mas não tem um conexo que tem esses dois pontos? Tem, mas eu não vou usar ele. Eu vou usar só os conexos que tem esse ponto x inicial aqui que você fez. Se tivesse no RN, você ia pegar o zero aqui, como sendo esse cara. Mas a gente está pegando num x qualquer. Tudo bem? Para qualquer y que você pega, você tem um conexo que tem esse aqui. Olha agora o que aconteceu. Você escreveu o seu x como uma união de conexos. Todos eles, 2 a 2, têm intersecção não vazia, porque eles têm um ponto em comum, que é o próprio x que você começou. Pelo item anterior, esse tudo é conexo. Certo? Sem esforço. Então, sem maiores problemas aqui. Com essas duas definições, aí fica fácil a gente definir componente conexa, que é a parte que o pessoal mais gosta de usar aqui nesse negócio. Então vamos explicar o que é a componente conexa de um ponto, certo? Então você começa com o seu x, tudo bem? E aí eu vou pegar um xzinho lá dentro, um ponto lá dentro. E eu vou definir o que é a componente conexa de x, do pequeno, tá bom? Então componente conexa de x, certo? Eu quero ver quem que é esse cara. Esse aqui eu vou definir ela como sendo simplesmente o seguinte: ele vai ser a união de todos os Cs que pertencem a um C fresco aqui, x, C. Onde que é o C fresco x? Isso aqui é o conjunto de todos os Cs que estão contidos no x, tais que C é conexo e x pertence a C. Tá? Então tomei essa união aqui. Observações simples sobre esse cara. Isso aqui é isso aqui é não vazio, por quê? Porque o unitário do x é um conexo, não dá para dividir esse unitário em dois. Então ele está aqui, ele é um dos caras que aparece aqui, então o x pertence a essa componente conexa. Tudo bem? Ok. Pela proposição anterior, lembra, cada um desses é um conexo, todos eles têm um ponto em comum, que é o próprio ponto x, então essa união aqui é conexa. Certo? Então, pelo menos esse nome não está ruim. A componente conexa, em particular, ela é conexa, certo? E ela tem o x. Tá bom. Então vamos tentar mostrar agora o que mais que a gente consegue provar sobre esse cara. Você já tem que ela é conexa e você já tem que o x pertence a ele. Uma outra propriedade que é interessante é pega um outro A contido em x que seja conexo e que tenha o x.
Peguei um qualquer. Repara que a componente conexa que está aqui em cima, vamos chamar de C, C ficou ruim, né? Vamos chamar de C sem ser fresco com X assim. A componente conexa do X que você definiu aqui em cima contém esse A. Por quê? Porque na hora que você vai olhar a definição dela, o A que apareceu aqui é um desses, né? Ele é um cara que está ali. Então, isso aqui te fala o quê? Esse cara, a componente conexa, no fim, ele é o maior conexo que contém o seu ponto X, certo? Então, ele é o maior conexo dentro do seu conjunto X, grande, obviamente, né? Não vale você aumentar aqui o espaço, que contém o seu X. Ele é um conexo e ele é o maior que tem essa propriedade. Tudo bem? Vai aumentando, aumentando, aumentando até a hora que não dá mais. Essa é a intuição dele, a definição é daquele jeito ali. O que a gente tem de interessante também? Vamos pegar um x diferente do y. Tudo bem? Se existe A contido em x conexo, tal que x e o y pertencem ao A, então a componente conexa, vamos chamar isso aqui, a componente conexa do x e a componente conexa do y são iguais. Tá claro? Primeiro vamos ver assim, tá claro o que é o enunciado? Vamos ver se tá claro o que é o enunciado desse negócio, certo? Então, tipo, eu peguei dois pontos diferentes e eu supus que tinha um conexo que continha os dois. Aí eu estou afirmando que a componente conexa deles é a mesma. Tudo bem? Olha, vamos ver. O que afirmações fáceis que a gente consegue fazer aqui? Todo mundo concorda que o x pertence ao cy? Porque talvez a afirmação mais importante que tem aqui é o seguinte. Repara que esse conexo que você pôs, como ele é um conexo que tem o x e tem o y, por ele ser um conexo que tem o x, e pela observação que a gente fez agora há pouco, o a está contido no cx. Ele é um conexo que tem o x, então ele está contido aqui. Mas ele é um conexo que tem o y, então ele está aqui. Tudo bem? Bom, mas agora olha o que aconteceu. Na hora que você afirmou isso, em particular o y está aqui e o x está aqui. Bom, olha então aqui, agora você tem que o x pertence ao cy. Isso aqui é um conexo, que a gente já tinha observado, que tem o x. Se você tem isso, você tem que ele está contido no cx. Porque esse aqui é o maior dos conexos que tem o y, que tem o x. Mas se você começar assim, você vai ter que o y pertence ao cx, certo? Por essa observação aqui em cima, e isso está contido no cy. Por quê? Porque é um conexo que tem o y, então, portanto, ele está contido aqui. Bom, mas então eu tenho cx contido em cy contido em cx, e então os dois são iguais, a gente só estava se preparando e já acabou. Tudo bem? Certo? Então a gente tem esse negócio aqui que as componentes, se você tiver pontos em comum, se você tiver um conexo qualquer que contenha dois pontos, as componentes conexas deles vão ter que ser a mesma. E aí uma consequência mais ou menos direta desse fato é que o conjunto das componentes conexas forma uma partição do seu conjunto. Vamos primeiro desenhar e depois a gente escreve o que é isso. Está aqui o meu x, eu fiz ele em formato de lesma. E aí, o que é a componente conexa? Você vai pegar a componente conexa de um ponto vai dar isso, uma componente conexa de um outro ponto vai dar essa, componente conexa de um outro ponto vai dar esse, né? Então, tipo, eu peguei. Tem vários pontos que podem dar a mesma componente conexa, pelo que a gente acabou de observar, mas certo? Aí essas componentes vai acontecer o quê? Elas vão dividir o conjunto inteiro, vai ser um quebra-cabeça. Todo o conjunto está contido na união desses pedaços, e esses pedaços são disjuntos. Certo? Então vamos só escrever isso aqui. Então, se você olhar o conjunto das Cs contidos em X, tal que C é componente conexa de algum X pertencente a X, né? Então só pus desse jeito em vez de ficar indexando aqui, porque eu não quero repetir os elementos. Tá? Se você colocar isso aqui é partição de X. Vamos ver se a gente consegue explicar isso aqui no desenho. Se precisar escrever, a gente escreve, mas vamos olhar no desenho. O que é para mostrar que é partição? Você tem que mostrar que a união dá o espaço X inteiro. Bom, mas qualquer ponto que você pega, ele está dentro de uma componente conexa, que é a própria componente conexa dele. Então, qualquer ponto que você pega está dentro de um desses, então a união de todos esses pedaços dá o seu X. Até aqui, nenhuma novidade. O que falta a gente mostrar? Falta mostrar que eles têm que ser disjuntos, certo? Bom, mas pega uma componente conexa, peguei uma aqui, e supõe que você tem uma outra componente conexa que tem uma intersecção. Então você teria um ponto que está nessas duas, certo? Está nessas duas componentes
conexas aqui. Mas a gente acabou de ver que, tipo, se você tiver um ponto que tem tem dois pontos que estão num mesmo conexo, essas duas componentes na verdade são iguais. Bom, então esses pontos aqui todos têm que estar numa mesma componente conexa, então não tem como você ter uma situação como a gente descreveu aqui acima, do tipo, eles têm que ser disjuntos. Você supõe que eles têm uma intersecção não vazio e já chega numa contradição usando o resultado anterior. Tá certo? Então é isso por enquanto.